falar para vocês então um pouco de economia sustentável e o quanto ela favorece o seu bolso e o meio ambiente. Medidas simples já podem ajudar a contribuir com o planeta. Não é necessário a gente realizar uma mudança de vida radical para contribuir com uma economia sustentável que se baseia no uso inteligente dos recursos naturais, de forma a satisfazer as necessidades atuais, enquanto garante recursos para as futuras gerações. A princípio, começamos adotando mudanças gradualmente, e aí o nosso planeta agradece. Eu vou falar um pouco de algumas sugestões de economia sustentável em 3 tópicos principais: energia, consumo e reciclagem. 1. Energia. Quando precisar tocar uma lâmpada, por exemplo, a gente pode experimentar os modelos fluorescentes, que são mais econômicos. Alguns deles duram até 12 anos, bastante. Isso não só reduz a conta de energia, como também representa uma pequena, porém importante contribuição na diminuição do custo ambiental que uma usina hidrelétrica impõe. Se todos fizessem isso, o país inteiro, o mundo inteiro, o impacto seria muito grande e ajudaria bastante. O segundo tópico é de consumo. Outra providência que a gente pode tomar é simplesmente controlar o que compra ou usa. Se a gente costuma tomar um cafezinho no trabalho, por exemplo, leve uma xícara para o seu uso, em vez de acrescentar mais aos milhões de copos descartados jogados fora anualmente. Vamos evitar sacolas plásticas ao fazer compra. Se possível, utilize as de tecido, que podem ser usadas por tempo indeterminado. Pense nisso na próxima vez que for ao mercado ou à feira. Na feira a gente vê bastante pessoas usando isso, Se todo mundo fizesse isso para ir no mercado também, já ajudaria bastante, muito mesmo. Parece pouca coisa, mas todos fazendo isso, o impacto seria grande e ajudaria bastante. Bom, o terceiro tópico é sobre a reciclagem. Também há produtos mais caros, cuja compra você pode pensar em evitar ou então reciclá-los. Por exemplo, milhares de pessoas trocam de celular em média a cada 18 meses, o que resulta em milhões de aparelhos em aterros sanitários, liberando níquel e outros metais no solo e no lençol freático, que contaminam bastante. O ideal é que a troca dos aparelhos seja protelada o máximo possível. Por exemplo, a gente usar o nosso celular até ele quebrar, até não dar mais certo, até não ter como usar mais, É um dos meios. Para não estender muito, existem milhões de meios, eu estou dando um exemplo do celular que todo mundo usa. E as baterias, elas podem ser recicladas, isso a maioria das pessoas já sabe e algumas já fazem. Geralmente em alguns apartamentos, alguns prédios existe já um lixo específico para pilhas e baterias. Portanto, antes de jogar qualquer objeto fora, seja uma jarra de vidro ou um móvel em péssimo estado, avalie se ele pode ser reutilizado, reciclado ou doado. Por exemplo, uma garrafa de vidro pode ser utilizada como um vaso, ou se você cortar ela pode ser utilizada como um copo estilizado. Existem diversas coisas que a gente pode fazer com os materiais que normalmente a gente joga fora. Os cartuchos de tinta de impressora também, por exemplo, podem ser recondicionados. Fontes de energia limpa e renováveis. Existem diversas fontes de energias renováveis que permitem a geração de energia limpa. Entre as mais utilizadas estão as águas dos rios e oceanos, ventos, luz do sol, biomassa, ondas e marés, e o calor proveniente da terra. Todas elas estão disponíveis a nós de forma acessível e gratuita no planeta, em maior ou menor abundância. Conheça um pouco sobre cada uma delas. Energia geotérmica. Energia geotérmica é obtida através do calor proveniente do magma no interior da Terra. Esse calor evapora a água, transformando em vapor e levando ao movimento de turbinas, que gera eletricidade. No Brasil, não há produção expressiva nesse tipo de energia. Os 3 países com maior produção de energia geotérmica no mundo são os Estados Unidos, as Filipinas e a Indonésia. Além deles, outros países têm optado pela produção de energia geotérmica, tais quais a China, Japão, Chile, México, França, Alemanha, Suíça, Hungria e Islândia. A crise atual desacelerou um pouco o crescimento do uso de alguns tipos de energia limpa no Brasil, mas ainda temos um enorme potencial de desenvolvimento neste setor. Energia maremotriz.
A energia maremotriz pode ser obtida tanto pelas correntes oceânicas, num processo semelhante ao de energia eólica, quando pela variação da altura do nível das marés. A principal vantagem é que ela pode abastecer diversas cidades litorâneas. O Brasil possui a primeira usina de ondas da América Latina. Essa é a ideia da usina localizada no quebra-mar do porto de Pecém, no Ceará. Biomassa. Essa energia é oriunda do aproveitamento de material orgânico animal ou vegetal. O processo utiliza resíduos industriais, agrícolas e urbanos, além do cultivo especialmente para a obtenção da biomassa. Esse material pode ser queimado para a obtenção de energia térmica ou sofrer processos físicos químicos e até mesmo bioquímicos, gerando combustíveis líquidos ou gasosos. As principais fontes de biomassa são de cultivo agrícola e de origem vegetal. O Brasil é um dos maiores produtores de biomassa. Existem atualmente 271 usinas de biomassas em operação. Entre as 5 regiões do Brasil, a maioria dessas usinas estão localizadas no estado de São Paulo, no centro-oeste, com 58% do total. Energia hidráulica. A energia hidráulica é gerada pela força das quedas d'água ou correntezas dos rios que movem turbinas para produzir eletricidade. Essa solução é relativamente barata devido à grande quantidade produzida e disponibilizada hídrica. São Paulo conta com 33 usinas hidrelétricas de médio e grande porte. Energia eólica. A energia eólica é aquela gerada pelo vento. A força dele gira as hélices de um enorme catavento, que converte a energia mecânica em energia elétrica. Essa é uma opção, para lugares que possuem bons ventos e onde a rede elétrica comum não alcança. Portanto, sua maior parte fica localizada no Nordeste, onde as áreas são grandes e os ventos são fortes. Energia solar. A energia solar é proveniente de raios solares. Para aproveitá-las, painéis compostos de células fotovoltaicas captam a luz solar e transformam em energia elétrica. Essa também é uma opção para lugares onde a rede elétrica convencional não chega. Atualmente, esse tipo de energia é largamente utilizado na iluminação pública, armazenando a energia durante o dia para acender as lâmpadas durante a noite. Os estados brasileiros que mais utilizam essa energia solar é Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Ceará e Paraná. Lembrando que Minas Gerais é o estado que mais usa energia solar no Brasil, e a usina Pirapora é a maior do segmento no país. Em segundo vem São Paulo, com 6.523 sistemas solares instalados por todo o estado. Energia solar. A evolução do homem está ligada diretamente com o uso de energia, e temos o Sol como a mais importante de todas as fontes, pois além de fazer parte de vários ciclos importantes para o nosso planeta, podemos usar como fonte de energia elétrica e térmica. Utilizamos a sua energia desde muito tempo atrás, e cada vez mais vemos formas sustentáveis e menos agravantes para o nosso planeta. É iminente o fim das reservas fósseis, além do imenso impacto ambiental causado por essas fontes de energia. Hoje as fontes renováveis são não mais uma alternativa, mas sim uma prioridade. Por vários motivos de extrema importância, conheceremos a energia solar, a qual iremos abordar neste capítulo. Potencial solar do Brasil. O Brasil encontra-se localizado em posição privilegiada no globo terrestre, cortado ao norte pela linha do Equador, posição de maior índice direto de raios solares no planeta. Conforme vemos no mapa, a média anual total diário de irradiação solar é extremamente alta em praticamente toda a região do nosso país. A energia do Sol é considerada como inesgotável do ponto de vista humano. O potencial da energia solar é excepcional em comparação com todas as outras fontes de energia, tanto que pode ser mais explorado, diminuindo a dependência do brasileiro pelas hidroelétricas.
Energia solar heliotérmica. Essa tecnologia também utiliza o calor presente na luz do Sol, porém de forma concentrada, e sua finalidade é a geração de energia elétrica. Devido à sua complexibilidade e espaço necessário, essa tecnologia é utilizada apenas em grandes usinas heliotérmicas. As aplicações heliotérmicas têm uma característica que as distingue de todas as energias intermitentes: a possibilidade de incorporar um armazenamento térmico. Isso significa que uma parte da energia do Sol é estocada em forma de calor, e quando o Sol gera mais energia do que a usina ou indústria é capaz de utilizar, uma parte dela pode ser guardada no depósito térmico à parte. Vantagens da energia solar fotovoltaica. Se a possibilidade de economizar até 95% da conta de luz já não fosse vantagem suficiente, ainda existem vários outros que fazem do sistema fotovoltaico a melhor opção para a sua casa ou empresa. Primeiro, rápido retorno do investimento. Segundo, longa vida útil da tecnologia. Os equipamentos do sistema fotovoltaico possuem uma vida útil de pelo menos de 25 anos. Terceiro, pouca manutenção. Sistemas fotovoltaicos demandam pouca manutenção, sendo a limpeza dos módulos a mais necessária, porém apenas em lugares muito secos com acúmulo de poeira. Quarto, resistência a intemperismo. Por ficarem expostos sobre as telhas e sujeitos a condições climáticas, as placas solares são fabricadas com as mais altas medidas de segurança, como está sendo mostrado na imagem. Quinto, rápida instalação. A instalação do sistema é a parte mais rápida de toda a negociação. O prazo médio da instalação residencial são de 2 a 3 dias. São 8 passos simples que o consumidor leva para se tornar um prosumidor, como são conhecidas as pessoas que produzem a sua própria energia. 6. Geração silenciosa. A tecnologia solar fotovoltaica é totalmente silenciosa. 7. Imunidade contra a inflação energética. Por último, melhor, instalar um sistema fotovoltaico, além de um investimento com alto retorno, o proprietário fica protegido contra a inflação energética que assombra o bolso dos brasileiros. Vou falar um pouco sobre o impacto ambiental, desde a construção até os prejuízos que podem ocorrer. As usinas hidrelétricas dizem utilizar a água sendo um recurso natural e renovável, claro, não poluente ao meio ambiente. Porém, altera a paisagem e ocorre grandes desmatamentos, provocando prejuízos à fauna e à flora. Inundam áreas verdes, além de muitas famílias que são deslocadas de suas residências para dar lugar à construção dessa fonte de energia. Uma usina hidrelétrica leva em média de 10 anos para ser construída e tem uma vida útil em média de 50 anos. Durante a construção de uma usina, muitas árvores são derrubadas, outras são submersas, apodrecendo debaixo da água, permitindo a proliferação de mosquitos causadores de doenças. Além disso, há uma necessidade de um aviso prévio, um estudo prévio para a recolocação dessas pessoas, desses animais silvestres, da região no qual vai ser construída, o que muitas vezes não é feito. Muitas vezes eles fazem direto e muitos animais morrem por não haver uma possibilidade de resgatar. Em 14 de julho de 2011, o IC3, que é o Instituto Catalão de Ciências do Clima, que tem uma sede em Barcelona, e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que é um instituto público de administração federal brasileira, criado em 1952, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem por finalidade pesquisar e fornecer conhecimento científico sobre a região amazônica. Esse estudo que eles fizeram põe em dúvida a reputação de energia limpa que se utiliza para a energia hidrelétrica, como dito na primeira parte. Indica que essas centrais produzem emissões de partículas de metano na atmosfera, um gás que contribui para o aquecimento global, sendo mais prejudicial até que o dióxido de carbono, CO2. E deram uma nota dizendo que essas centrais hidrelétricas são, entre aspas, fábricas de metano. Elas têm um nível semelhante de emissões de centrais termoelétricas, que no caso funcionam com queima de combustíveis fósseis,